Nesta sexta-feira, o Sindicel, da cidade de Limeira, recebe um congresso à presença do ex-deputado José Genuíno. Ele que é ex-presidente do PT, trabalhou muito tempo como deputado federal e veio a esse congresso para palestrar a alguns integrantes. Genuíno, primeira pergunta que eu te faço. Há um tempo atrás, o senhor foi à Câmara e falou a respeito de uma reforma na Constituição. Como o senhor vê essa reforma? O que o senhor acha que tem que ser mudado na Constituição brasileira? O sistema político, eleitoral e partidário, para que o voto seja mais democrático, com votação em lista, a mudança no papel das Forças Armadas para quebrar a tutela militar, modificação no sistema de justiça e, evidentemente, a própria relação do Poder Executivo com os demais poderes tem que passar por uma democratização e instituir formas de democracia participativa com a sociedade civil organizada. Genuíno, o senhor, como um dos ex-presidentes do PT, acompanhou muito Lula 1 e 2. O que o senhor acha que o Lula pode fazer, ou está fazendo, ou deve fazer de diferente dos últimos 2 mandatos dele? O Lula resgatou a esperança e o direito do povo a respirar, a ter alegria, a se projetar com várias mudanças que ele está processando. Perante o futuro, nós temos muito desafio pela frente. A questão do teto de gasto, a questão do superávit, que é um erro, superávit zero, a questão, por exemplo, da geração de emprego, de melhor salário, de combate à inflação, o próprio projeto do Brasil no cenário internacional, a política externa ativa e altiva, eu acho que são desafios que ele vai trilhar daqui para frente. Eu confio muito no governo Lula. Eu faço minhas observações críticas, faço minhas sugestões, mas é a melhor possibilidade histórica que a gente tem. Genuíno, qual o motivo do senhor não participar do governo Lula? Foi uma escolha pessoal? Foi uma escolha externa? Por que o senhor hoje não é parte do governo? Em primeiro lugar, porque eu não reivindiquei. Em segundo lugar, porque minha tarefa principal é estar na organização das ruas, da manifestação popular, dos movimentos. Em terceiro lugar, porque desde a campanha eleitoral, eu coloquei para o Lula que a minha participação, a minha colaboração com o PT e com o projeto democrático e popular é exatamente fazer o trabalho de base, coisa que o PT se afastou quando a gente ganhou a eleição em 2002, 2003. Genuíno, a sua palestra, o tema que está marcado aqui, são dilemas do setor público e meias reformas. Na sua visão, quais são as consequências do governo Bolsonaro na visão do PT? O governo Bolsonaro destruiu o país. Todas as áreas foram afetadas, dos militares às políticas públicas, da política externa ao crescimento econômico. Não sobrou nada de pé. E nós estamos num processo de reconstrução, que eu acho que é a grande tarefa do governo Lula, reconstruir um país soberano, democrático, que tenha direitos e, ao mesmo tempo, volte a crescer. E, para crescer, tem que ter uma reforma tributária justa. Para crescer, tem que ter um sistema tributário que penalize os que têm mais e não a classe média e os trabalhadores. Uma outra questão, Genuíno, que nós fizemos uma pesquisa, em 2002 o senhor foi candidato ao governo do estado de São Paulo. Naquela época o Geraldo Alckmin acabou vencendo a eleição, mas um dado curioso é que em Limeira o senhor teve 53 mil votos, enquanto que o Alckmin teve 43. Ou seja, aqui em Limeira o senhor ganhou. Então você tem essa relação com a cidade de Limeira, né? Olha, eu sempre tive uma relação com o estado de São Paulo como um todo, porque eu era candidato a deputado federal e visitava essa cidade. E tinha uma relação com essa cidade, com muitas campanhas. Olha, foram 6 campanhas de deputado federal e mais a campanha para governador. E eu acho que foi uma campanha muito bonita, que foi a primeira vez que o PT foi para o segundo turno, em 2002. Portanto, eu estou retribuindo nessas cidades, com a minha presença agora, sem mandato, ao agradecimento e a gratidão do respeito que eu sempre tive dessas cidades. E para a gente finalizar, uma pergunta um pouco mais espinhosa, né? O senhor foi condenado e preso pelo Mensalão dentro da história do PT e na política brasileira, que é uma história muito relevante no nosso país. O senhor tem essa mancha e esse peso que vai carregar. O que o senhor tem a dizer sobre esse episódio da sua vida e como isso mudou, ou o aprendizado que o senhor passa com isso? Eu não tenho mancha nenhuma. Eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. Eu apenas assinei legalmente 2 empréstimos que o PT pagou, mas precisava criminalizar o PT e era preciso botar o presidente do PT naquele processo. O Mensalão foi uma grande
engenharia política articulada para produzir a Lava Jato. Aquilo ali foi uma perseguição judicial e política. Portanto, eu tenho minha consciência tranquila. Olha bem, eu moro na mesma casa desde 1984. Não tenho patrimônio, não tenho riqueza. Vivo da minha aposentadoria complementar. Portanto, a minha consciência é limpa, porque eu nunca me apropriei com nada. Muito obrigado pela entrevista. Então, as palavras do ex-deputado federal José Genuíno, que hoje faz essa visita na cidade de Limeira em um congresso aqui do Sindicel. As imagens são de Gustavo Molina, as informações de Limeira, Fernando Couve, para a Educadora.